Historicamente, o Brasil derrotou todos os países que disputaram território com a gente, exceto um. E esse país descobriu reservas gigantescas de petróleo. Com tamanha riqueza, essa nação atraiu as atenções da Venezuela e está disposta a ir à guerra com ela. Mas por que a Venezuela quer invadir esse país? Como ele derrotou o Brasil? E será que estamos diante de uma guerra na nossa fronteira? O Brasil produz 3 milhões de barris de petróleo e gás natural todo santo dia. Ainda assim, um país com uma pequena fração do que é nosso território está quase produzindo o mesmo, tanto que a gente e se tornando o novo rico do continente. Para deixar claro, não estou falando de Chile ou Uruguai, as outras duas economias sólidas da região. Estou falando de um país que você provavelmente nem lembra da existência, a Guiana. E não é a Guiana francesa, já que essa é mais popular. É só a Guiana mesmo. Hoje, o Brasil tem declaradamente uma reserva total de petróleo de quase 15 bilhões de barris. A Guiana, por sua vez, tem uma reserva de 11 bilhões de barris. Ou seja, 75% do que nós temos hoje. Esse montante a coloca entre os países com maior potencial produtivo de óleo, ao lado do próprio Brasil, da Argélia e da Noruega. Com tamanha reserva de petróleo, a Guiana é atualmente o país que mais cresce no planeta. Ela está muito acima do crescimento da China. A produção de petróleo da Guiana é de 318 mil barris por dia, segundo consultorias internacionais. Esse número pode, em breve, chegar a 500 mil barris por dia. Nas melhores projeções, até o fim da década, a produção será de 1,5 milhão por dia. Um país muitíssimo menor que o Brasil, mas que proporcionalmente produzirá mais que a gente. Boa parte dessa riqueza advém da margem equatorial, uma região em alto mar que se estende da Guiana ao Rio Grande do Norte no Brasil. Enquanto o Brasil ainda engatinha na região, a Guiana já nada de braçada por lá. O petróleo descoberto já está dando frutos. Em 2015, a Guiana tinha uma renda per capita menor que todos os seus vizinhos, com exceção da Bolívia, segundo o Banco Mundial. Em 2021, após o boom petrolífero, o país chegou a uma renda per capita de 10 mil dólares, ultrapassando o Brasil. Sim, você não ouviu errado. A renda per capita da Guiana é maior que a do Brasil em quase 3 mil dólares. A bonança do petróleo transformou a economia da Guiana. Segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional, o país cresceu 62% no ano passado e deverá crescer mais 38% este ano. Essa é a taxa de crescimento mais rápida em qualquer lugar do mundo. É assustadoramente absurdo. Uma outra parte importante é que provavelmente essa riqueza será partilhada entre um número relativamente pequeno de pessoas. Embora a Guiana seja do tamanho da Grã-Bretanha, sua colonizadora, ela tem uma população de apenas 800 mil pessoas. A maior parte do seu território é de floresta tropical. Portanto, o potencial de crescimento econômico per capita é enorme. Boa parte da produção do país é extraída pela ExxonMobil, diante de um acordo com o governo local. Hoje, a produção local é o equivalente ao que um exportador intermediário, como a Colômbia, vende. Mas, se você dividir pelo número de habitantes, dá para entender o efeito avassalador que o petróleo tem sobre a economia da Guiana, país 50 vezes menos povoado que a Colômbia. Dessa forma, a Guiana pode se tornar o país com o maior número de barris de petróleo per capita do mundo. É dinheiro a se perder de vista. Contudo, o país precisa tomar cuidado com a maldição do petróleo, que atinge países pequenos e pobres que de repente se tornam ricos quando descobrem o ouro negro. Eles se tornam dependentes da commodity e investem menos em outros setores, já que ganharam numa espécie de loteria. Isso também abre espaço para governos corruptos e autoritários, aumentando a renda per capita na mesma medida em que favorece aliados e causa ruptura social. A Guiana, historicamente, não é um país politicamente estável, tendo obtido sua independência há poucas décadas, acumulando tensão social, racial e étnica, além de disputas territoriais. Entre essas disputas se encontram duas em especial, uma com a Venezuela e outra com o Brasil. O curioso é que na disputa com o Brasil, a Guiana venceu, e essa foi a única vez que nosso país foi derrotado numa disputa territorial fronteiriça. Mas como isso aconteceu? O Brasil venceu todas as disputas territoriais, exceto uma. A questão do Pirara foi um conflito diplomático entre Portugal e Inglaterra, iniciado no início do século XIX e que só chegou ao fim em 1904,
quando o Brasil já não era mais governado pelos portugueses. A Guiana, por sua vez, ainda vivia sob a tutela dos colonizadores britânicos, só vindo a obter sua independência em 1966. A disputa envolvia a posse do território que hoje se situa entre o estado de Roraima e a margem do rio Rupununi, na atual Guiana. A origem da questão remonta a mais de 300 anos, quando as fronteiras ainda não estavam perfeitamente definidas. Então foi assinado o Tratado de Madrid entre Espanha e Portugal, que definia a fronteira entre seus domínios na América do Sul, mas ainda deixava brechas, pois também havia outros colonizadores na região, como Holanda e França. Entre as brechas do Tratado de Madrid estava o território que viria a causar a questão do Pirara. A disputa ficou em banho-maria por muito tempo, já que naquela época o que mais tinha era guerra por território, e a região da Guiana não tinha um domínio firme. Isso porque os holandeses saíram da região e então os britânicos passaram a tomar conta, formando a Guiana Inglesa ou Britânica, como preferir. Quando o Brasil conquistou sua independência dos portugueses, a questão do Pirara voltou aos holofotes. O Império do Brasil argumentava que o Tratado de Madrid nos garantia soberania sobre a região do Pirara. A Grã-Bretanha, por sua vez, sustentava que a região fazia parte da Guiana Britânica. Em meados dos anos 1800, os dois países concordaram em neutralizar a zona disputada, mas isso não resolveu o imbróglio. Por 5 décadas, os dois países trocaram propostas e contrapropostas para resolver o impasse, mas só em 1898 concordaram em submeter a disputa à arbitragem do rei da Itália. Assim nasceu a derrota brasileira. Dessa forma, cedemos aos ingleses a maior parte do território disputado, incluindo a região do rio Pirara. A decisão foi recebida com indignação pelo governo brasileiro. Assim, o país tentou negociar uma nova solução, mas foram todas um fracasso absoluto. Foi algo histórico, mas eu duvido bastante que você soubesse disso antes de assistir esse vídeo. Nas escolas, não ensinam a história do país da forma correta ou completa. A questão do Pirara teve um impacto significativo nas relações entre Brasil e Grã-Bretanha, deixando o ressentimento entre os dois países, que perdurou por décadas. Hoje está superado. Mas a Guiana, depois de descobrir tanto petróleo, voltou a ser palco de conflito territorial. Dessa vez, a Venezuela é que está fazendo de tudo para simplesmente roubar territórios legítimos da pequena nação. A Venezuela é um país falido, mas rico em petróleo. No seu auge, o país conseguia produzir milhões de barris diariamente. Hoje, mal produz 800 mil. Convenientemente, agora ela está revivendo um conflito territorial com a Guiana, que estava adormecido desde o governo de Hugo Chávez. Toda a disputa envolve a região de Guiana Essequiba, ou simplesmente Essequibo. O Essequibo é um território rico em fauna, flora e minerais e tem uma área de cerca de 160 mil quilômetros quadrados, a oeste do rio de mesmo nome, representando cerca de 2/3 da Guiana. Ou seja, a disputa não envolve um território pequeno, ele é muito grande. No século XIX, ainda na época da Guiana Britânica, ela delimitou seu território a leste do rio Essequibo, mas gradualmente expandiu seus domínios para o oeste, que já fazia parte da Venezuela. A descoberta de depósitos de ouro empurrou a fronteira da Guiana Britânica para o oeste, anexando o atual território em disputa. Assim como na disputa com o Brasil, foi criado um tribunal internacional para arbitrar a questão, dessa vez em Paris. A sentença saiu em 1899 e retirou da Venezuela todo o Essequibo. A Venezuela considerou essa decisão inválida e fraudulenta. Em 1966, o Acordo de Genebra buscou uma solução pacífica e reconheceu a reivindicação venezuelana sobre a região. Mas ela nunca foi posta em prática e a disputa ficou esquecida nas últimas décadas. Em 2020, 5 anos após a Guiana descobrir suas enormes reservas de petróleo, o caso voltou à tona na Corte Internacional de Justiça ligado à ONU. A Venezuela também não reconheceu a legitimidade do tribunal. Agora, o ditador Nicolás Maduro tomou uma decisão ousada. Ele simplesmente convocou um referendo para decidir se anexa ou não a região de Essequibo, ou seja, ele quer anexar 75% da Guiana. Claro que as grandes reservas guianenses de petróleo têm um papel nessa disputa. Maduro afirma que a zona marítima em frente ao Essequibo é, na verdade, da Venezuela. Logo, ele quer o petróleo dali. O governo da Guiana afirmou que a anexação da região pela Venezuela seria um crime internacional e rejeitou o que chamou de tentativa de enfraquecer a integridade territorial do Estado soberano da Guiana. O país também entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça para barrar a realização do referendo, mas o governo ditatorial da Venezuela não está nem aí para essa corte. Diante dessa crise e uma potencial guerra, a Guiana recorreu a um certo país, o Brasil. O presidente de lá, Irfan Ali, fez uma ligação de urgência para o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo para ele dissuadir Nicolás Maduro de realizar o referendo. O presidente brasileiro ainda não expressou de forma pública uma posição sobre a ameaça de invasão e anexação venezuelana.
Porém, de acordo com o jornal O Globo, o governo entende que o caso pode gerar um problema de insegurança há muito tempo não visto na região sul-americana. Nicolás Maduro já deu um recado sobre o caso. Eu digo à Guiana, o referendo do dia 3 de dezembro ocorrerá, faça chuva, faça sol ou sob raios e relâmpagos. O nosso povo decidirá, soberana e democraticamente, o seu futuro, o seu destino. Será que Maduro terá coragem? O que o Brasil vai fazer diante de uma possível violação de fronteiras bem no nosso quintal? Nesse caso, vamos ter que esperar para ver. De um jeito ou de outro, a Guiana continuará sendo o ricaço da região. A questão é saber se a Venezuela será o ladrão. Que você e o resto do povo brasileiro estão ficando mais pobres. É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!